Boa noite. Eu venho apresentar esse trabalho sobre o manejo agroecológico do inseto. Meu nome é Jandenberg. É uma pequena introdução. Na natureza, os seres vivos se relacionam ou interagem entre si e como o meio ambiente físico entre o ar, o solo e a água, para prover a troca de energia e nutrientes para o meio das relações tróficas, como estão relatando. Tróficas são a produção de alimentos para os animais e vegetais, formando as cadeias tróficas. Por que surgem as doenças de pragas e pragas de plantas? É uma resposta simples, mas também complexa. Essas doenças e pragas elas surgiram através de uma só utilização de uma cultura ou de uma derivada espécie, com o surgimento do desmatamento, a utilização de agrotóxicos de uma forma exagerada, sem ter um controle ou um acompanhamento técnico para especificar a quantidade adequada para cada doença ou praga que estava situado em sua área. Esse surgimento surgiu só com uma monocultura, como era tão produzida para a produção de gasolina e também de açúcar ou outros diversos. E com essas produtividade também primeiramente veio a cafeeira, aí veio a cana de açúcar também, e aí veio plantio de milho, feijão, soja, algodoeiro, só uma espécie plantada em determinada área, e com isso foi se surgindo as doenças específicas para cada planta. Mas se fosse como a natureza estivesse diversificadas, ia surgir pragas e doenças, mas só que não trazeriam grandes danos para a nossa produtividade, porque lá tem o seu controle de naturais de pragas e doenças, são balanceados esses níveis, nada de muitas doenças ou de muitos inimigos naturais. Tem um relacionamento razoável entre eles. Mas com o ser humano foi desmatando a floresta e também só fazendo a utilização de uma cultura, isso veio surgindo as pragas e doenças em nosso país como está hoje. Aqui o manejo convencional. Aqui essa pequena imagem está demonstrando sobre a utilização de uma monocultura das doenças que é o milho, o algodoeiro, entre outras plantas ou plantios de culturas. Está também demonstrando a utilização no combate de agrotóxicos na lagarta, no cartucho, no pulgão, no bicudo do algodoeiro, nas vespas. A mecanização intensiva do solo, que também interfere na nutrição das plantas, que vai ter poucas produtividades. Na adubação mineral, que também acarreta a possibilitar ter mais pragas e doenças também na cultura. Esses fatores também podem ocorrer com a falta de informações de algum acompanhamento técnico da Emater, de qualquer acompanhamento que seja técnico, ou alguma falta de informação. Você pode ter um grande prejuízo na sua cultura e também no solo, com a utilização exagerada de maquinários e também de agrotóxicos, que vai também possibilitar as mortes dos micro-organismos, que são um dos principais fatores que o nosso solo
tragam nutrientes à planta. Aqui o manejo agroecológico dos insetos são a utilização dos inimigos naturais, que são mais conhecidos como a joaninha, que está demonstrando nessa foto, mas também tem as vespas, que elas são parasitóides, que a joaninha elas tanto come o pulgão, ela pode comer também as larvas das lepidópteras, e as vespas ela também impedem o pulgão, fazendo a sua ovoposição dentro do abdômen, para que o seu filhote cresça lá. Isso é o manejo agroecológico, sem atingir o meio ambiente, sem atingir os inimigos naturais, com a utilização excessiva de agrotóxicos, sem uma medida adequada. Aqui estão alguns dos principais métodos usados, que são utilizados hoje, e tá tendo aumentos maiores no controle de pragas, com a utilização de métodos naturais, sem a utilização excessiva de agrotóxicos. Que os métodos culturais são a utilização ou emprego de práticas agrícolas no campo, como a utilização de adubação verde, vem um controle biológico, as ações dos inimigos naturais que você está trazendo para aquela produção, sem a utilização de maquinários, de aplicações de veneno, de utilização de herbicida, fungicida. Controle por comportamento consiste na utilização de feromônios de outros animais para repelir aquelas plantas, para repelir eles daquela plantação, ou também atraentes. O hormônio pode ser você ter lá uma armadilha como cola, que cola numa espécie de um recipiente, ou visgo de jaca. Quando ele for pousar nessa localidade, eles ficam lá. Existência de plantas, são uso de plantas excessivas por características genéticas, que sem a utilização excessiva de algum controle sobre ela ter aquela resistência, você vai pegando aquela resistência, tendo assim um melhoramento genético. O método legislativo é um conjunto de portarias relacionadas à adoção de medidas ou de controle de pragas para a nossa cultura. Controle mecânico, a utilização direta sobre aquela determinada planta que está infestada pela praga. Controle físico, ele serve como inundação, sobre alta temperatura, sobre a queimar, ao fogo, entre outros. E o método genético é o melhoramento genético da cultura, para ter uma determinada resistência àquela praga, que ela não venha adoecer tão facilmente por aquela praga. Aqui está demonstrando alguns métodos culturais. Aqui também o controle físico, controle biológico, resistência de plantas sobre determinadas pragas ou doenças. Aqui uma pequena conclusão: concluir que o consórcio de plantas ou rotação de culturas é uma boa alternativa para viabilizar. Isso é óbvio, porque se você manter só uma determinada cultura ou naquela área, isso vai ter uma grande infestação de doenças na sua determinada área.
e tem uma baixa produtividade. E se você for alternando essas culturas, você planta feijão hoje, para você colher, você plantar milho, melão, melancia, feijão, soja, essas culturas vão diminuir, vai diminuir a proliferação de uma só doença naquela área. Não vai ter, vai diversificar a quantidade também de inimigos naturais naquela área, e não ter uma diminuição de produtividade, e sim ter um aumento da produtividade, menos a utilização de produtos químicos no combate de pragas, doenças ou de insetos, e também diminuir as mortes dos inimigos naturais. Só isso. E obrigado pela atenção. Valeu!